Olá, meus amigos, estamos aqui para conversar um pouquinho, para a gente começar a discutir sobre a palavra de Deus, sobre as coisas erradas que vêm se perpetuando há muito tempo, e nós queremos levar um pouco de luz sobre as Escrituras, para que você tenha um melhor entendimento. Para isso eu te convido, meu irmão, deixe o Espírito Santo falar com você. Não se apegue a traduções, não se apegue a palavras antigas, a coisas que tentam de toda forma disseminar e enganar. Tá? Deixe que o Espírito fale contigo. Veja bem, porque se a Bíblia é espiritual, se ela é inspirada pelo Espírito, o entendimento também deve ser espiritual. Nós não podemos decifrar a Bíblia nem entendê-la pela forma humana. Se o Espírito não nos mostrar, não nos der o discernimento, nós não entenderemos. Nós poderemos ler e reler a Bíblia muitas vezes e não entenderemos. Tá bem? Então, a teologia hoje, os estudos sobre as diversas tipos de estudos da Bíblia, eles não comportam o entendimento espiritual. Veja bem, que estudam filosofia, hermenêutica, exegese, e nenhum dá o real entendimento daquilo que a palavra de Deus quer nos transmitir. Tá? Hoje eu quero falar sobre a alma. Tá? Porque, vejam bem, a alma também é um dos assuntos muito controversos pelos crentes, pelas pessoas que estudam a palavra, e eles não têm o real entendimento do que é uma alma. Tá? E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma forma que Ele quer nos salvar, que deu o seu Filho para que nós fôssemos salvos. Então nós precisamos entender que o mundo não é o mundo exterior, o mundo são as pessoas. Nós é que fazemos o mundo. Cada pessoa é o seu próprio mundo. E esse mundo é uma alma vivente. Então, eu sou uma alma vivente, você é uma alma vivente, cada um de nós é uma alma vivente. Mas uma alma vivente é uma alma que possui um corpo, um espírito e uma consciência. Isso é uma alma vivente. Tá? Agora, uma alma é diferente de ser alma vivente. Tá bem? Porque veja bem, em Mateus 10, 28, fala sobre a alma. O texto diz o seguinte: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Se você prestar atenção no texto, você entenderá que o corpo qualquer um pode matar, mas a alma não. Só tem um que pode matar a alma. Ninguém mais pode matar a alma. Agora, pessoas matam pessoas, então eles matam o corpo. Mas quando o corpo morre, esta alma não morre. Ela continua existindo. Ela está liberta das ações do corpo sobre a alma. Mas ela continua existindo. Então, uma alma é uma consciência. E essa consciência ela pode viver pela carne ou pelo espírito. Quando você vive pelo Espírito, você crucifica a carne. Você abre mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. Tá bom? Então, aqui diz que o corpo qualquer um pode matar. Mas o corpo e a alma junto, tem alguém que pode matar tanto o corpo como a alma. Isso já seria a segunda morte, quando morre a alma. Bom, lá em Ezequiel 18... lá Deus esclarece para a gente, Ele diz: eis que todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então, isso significa que a alma que viver pela carne, que viver fazendo não a vontade de Deus, mas a vontade do mundo, ela morrerá. Porque a carne tem desejos. E se nós vivermos por esses desejos, nós morreremos. Mas ele não está falando dessa morte, porque a alma só morre na segunda morte, após o julgamento. Aí sim acontece a segunda morte. Tá bom? Isso fica bem claro quando nós lemos em Apocalipse 6, no versículo 9, quando diz: e havendo aberto o quinto selo,
Vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Bom, se eles foram mortos pelo amor da palavra, quer dizer que eles não possuem mais corpo, mas eles continuam existindo. Eles estão debaixo do altar, significa que estão sob a proteção de Deus. Então eles estão debaixo do altar, quer dizer que eles não estão no reino de Deus, mas estão sob a sua proteção. Debaixo significa uma posição onde eles estão abaixo. Eles ainda não estão na natureza divina. Tanto é que eles clamam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Eles clamam por vingança. Então, eles queriam continuar vivendo, mas eles estão destinados a um propósito, de morrer pela palavra, de cumprir um propósito. Então, eles morreram por esse propósito e agora estão sob a proteção de Deus. Então, vemos que a alma continua viva após a morte. Meus amigos, então nós podemos perceber também que em Hebreus 4, capítulo 12, versículo 12, diz que: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma, o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Veja que ela separa tudo, a alma e o espírito. Então a alma e o espírito não são a mesma coisa. De outro modo, não poderiam ser divididos. Então, a palavra separa a alma e o espírito. Separa juntas e medulas, julga os pensamentos e as intenções. Então, uma alma vivente é diferente de uma alma. É isso que eu quero colocar para vocês. Para que entendam que uma alma vivente foi quando nos tornamos após a criação. Quando Deus colocou o espírito e a alma naquele ser criado da terra, no homem físico, ele se tornou uma alma vivente. Veja bem, ele se tornou uma alma vivente, porque a alma já existia. Então, se tornar vivente quer dizer que ele se tornou capaz de interagir fisicamente com os objetos, com o mundo que o cercava. Eu só posso pegar esse microfone porque o microfone é físico e eu também sou físico. Então eu posso interagir com o meio físico que me cerca. Então, enquanto eu habito esta forma, eu sou uma alma vivente. Após a morte, passarei a ser apenas uma alma. Então é isso que eu quero deixar para vocês, para que entendam que quando Deus construiu o mundo, primeiro Ele fez o homem espiritual e deu um propósito para esse homem espiritual, para que ele pudesse governar a terra, para que ele pudesse fazer a obra de Deus para este mundo, para esta terra. Quando ele foi soprado no homem físico, para dentro do homem físico, ele se tornou uma alma vivente, capaz de interagir com o meio que o cerca. Então nós não podemos deixar essas confusões se perpetuarem, e devemos clarear as coisas. É por isso que em Mateus 10, 28 diz que o corpo morre separado da alma. Qualquer um pode matar o corpo. Lá em Ezequiel 18, Deus diz que todas as almas são dele, e que a alma que pecar morrerá. Mas nós sabemos que a alma só morre na segunda morte. Logo após a morte, a Bíblia também diz que logo após a morte vem o juízo. Mas não é o juízo aquele coletivo lá do final. É o juízo que acontece com cada um de nós quando morremos. Porque quando morremos, a alma se vê livre das influências da carne. E aí ela passa a ter noção apenas das coisas espirituais. E naquele momento, sem ter influência da carne, ela passa a se dar conta que fez tudo errado na sua vida. Então começa o inferno para aquela alma. Porque ela passa a ser torturada por ela mesma, por ter consciência que fez tudo errado e perdeu a salvação. Não é um lugar. É uma consciência. Aquela consciência sabe que pode ter perdido a salvação. É como diz lá no texto do rico e Lázaro.
O rico estava no inferno, mas não se tratava de um lugar. E o Lázaro estava no paraíso, no seio de Abraão. Isso é a condição da alma que esse texto reflete. Mesmo o rico estando no inferno e o Lázaro estando no paraíso, eles conseguiam se comunicar. Tanto é que ele pedia, deixe que eu molhe a pontinha do dedo, para refrescar, coisa e tal, né? Então, para você ver como são as coisas. Não é uma questão de lugar, é uma questão de consciência. Então, após a morte, aquela eternidade após a morte é o que vai até a ressurreição. É por isso que é inferno, é o estado de consciência, é o lugar onde o bicho nunca morre. Mas na segunda morte tudo morre. Então é uma questão espiritual e de entendimento. Tá bom, meus amigos, voltaremos com outro vídeo para uma conclusão, quem sabe, desse estudo sobre a alma. Um grande abraço.